Saudações longevos! Como é que vocês estão? Eu sou Elódia Ávila e está começando o Segredo da Longevidade, onde procuramos desvendar a cada episódio uma chave para uma vida mais longa e saudável. Você sabia que, de acordo com um estudo publicado na revista Nature, a prática regular de exercícios físicos pode ser a chave para desacelerar o relógio biológico? Essa descoberta fascinante nos leva a explorar como a atividade física impacta na nossa longevidade, e para falarmos tudo sobre prática de atividade física, temos a honra de receber aqui hoje o professor Laércio Refundini. Muito obrigada por estar aqui, Laércio. Muita gentileza sua. Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco para poder falar sobre atividade física, e você sabe tudo, né? Alguma coisa. Mas vai ser um prazerzão e difundir essa ideia, né? Fazer com que pessoas que treinem continuem treinando, ou treinem mais. Pessoas que não treinem comecem a treinar. Comece a treinar. É isso. É para isso mesmo que estamos aqui, porque a gente sabe realmente que a prática de atividade física é fundamental, principalmente para quem quer viver mais, né, Laércio? Concordo plenamente. Você sabe uma coisa que eu falo, doutor? É assim, ó. Quando a gente pensa na nossa história, na evolução do homem mesmo, o exercício físico, ele sempre esteve presente. Você quer ver uma coisa interessante? A tecnologia é fantástica. A gente está aqui, né, batendo esse papo, e as pessoas estão assistindo graças a tudo isso. Porém, pensa o seguinte, se nesse momento, tanto eu quanto você, enfim, a gente... Pô, eu tô com vontade de comer uma maçã agora. E eu não tenho uma maçã. O que eu faço? Naturalmente, se pega o celular e pede uma maçã, certo? Os aplicativos fazem isso, ou então você se desloca até um hortifruti próximo, um supermercado, enfim. Você consegue essa maçã com facilidade, concorda? Sim. Agora imagina os nossos ancestrais. Como é que era a vida deles e como que eles conseguiam uma maçã? Olha que coisa interessante. Primeiro, tem que caçar uma macieira. Procurar onde tem uma macieira. E possivelmente não tem próximo, então começa a se andar muito. A gente está pensando num cardio longo, sim, não é? Sim. Um cardio ali, um exercício aeróbio, né, que a gente chama de médio a longo prazo mesmo, tipo que você fica andando muito tempo, beleza? Legal. E aí, vamos imaginar que até ele achar, bichos aparecem. E aí, naquele momento, ele começa a correr para fugir ou, enfim, começou então um cardio intervalado. E se rolar ainda uma briga, uma luta com esse animal, um exercício de força. Ele achou a macieira, ok, ele precisa subir nela, mais exercício de força. Então, e a gente está falando de uma simples maçã, né? Sim. Então, imagina como é que era a vida inteira desse antepassado nosso e como que é hoje. Então, eu acredito e defendo muito que o exercício físico ele faz parte do nosso corpo assim como um órgão. Ah, perfeito. E aí, a partir do momento que a pessoa deixa de treinar, o que ela está fazendo, na verdade, é tirando uma engrenagem dessa grande máquina. Que a gente está preparado para isso, né? Exato. Vai funcionar mal, não tem como. Sim. Você está falando de nossos ancestrais e, geneticamente, a gente não mudou quase nada. Perfeito. Então, o nosso corpo está preparado realmente para estar ativo o tempo todo, né? E, como você disse, a vida atual, a vida sedentária, de a gente pedir alguma coisa, de andar de carro, de subir de elevador, isso tudo está limitando muito a nossa atividade física normal, do dia a dia, né? Perfeito. Por isso a gente tem que praticar, né? E é um apelo que eu faço até, muitas pessoas falam, eu não tenho tempo para treinar. Ok, né? Não vou entrar nessa discussão. Mas então tenta colocar no dia o que você mesmo trouxe. Há atividades físicas. Sim. E o fato de subir uma escada ao invés de subir uma escada rolante já é uma atividade já é uma física. opção, né? Já está começando a colocar essa máquina para se movimentar mais. A gente vê as populações longevas, né, as pessoas que mais vivem no mundo, são pessoas que vivem nessa vida de plantar a macieira, de colher, de plantar a plantinha que vai fazer o alimento. E são pessoas que têm essas atividades, são pessoas que vivem mais que 100 anos e estão lá agachando, levantando. E hoje tem uma cultura nossa, né, não sei se você concorda, de que as pessoas poupam as pessoas mais idosas no sentido de não deixar praticar atividade física. E tem que ser o contrário, não é? Caraca, ó, o que você me falou me trouxe duas coisas aqui. Primeiro,
o quanto que, se a pessoa planta e tal, o quanto que ela está abaixando e levantando várias e várias vezes durante o dia. Sim. Existe um exercício na academia que é exatamente para isso, para fortalecer os músculos eretores da coluna, e a posição é de abaixar e subir. Olha aí. Então, olha só que interessante. Mas vamos trazer esse outro ponto que você trouxe, o quanto que, vamos dizer assim, né, o adulto jovem, para usar o termo mais científico, ele poupa os mais velhos. Sim. E evita que os mais velhos façam coisas e vai ficando cada vez mais debilitados. Isso. Eu tenho um amigo personal que ele tem a frase assim, não ajude o velho. Perfeito. Não ajuda o velho, deixa ele se virar, porque ele vai fazer as coisas, ele vai mover o corpo dele. Perfeito. Perfeito. E, claro, né, ele vai se manter ativo, vai se manter funcionando, vamos dizer assim. Por exemplo, a minha mãe, ela mora lá em Brasília. Tá. E a minha irmã às vezes falava, nossa, a mãe está indo lá no supermercado, subindo aquela rampa, descendo, puxando o carrinho. Eu falei, deixa ela fazer maravilhoso, isso. deixa. Perfeito, né? Porque não pode limitar. Eu sou dessa opinião realmente de que a gente tem que estar sempre ativo. Eu no meu consultório, por exemplo, às vezes eu estou atendendo pacientes, eu não peço para minha secretária trazer a paciente, eu vou lá, chamo a paciente, volto, toda hora eu levanto, sento para examinar tudo, porque acho ativo, que né? Mesmo trabalhando, a gente tem que procurar uma forma de ficar ativo, né? Não, mas é interessante isso. E é interessante até analisar, levando para os idosos novamente, né? O quanto que não deixar a pessoa fazer algo, ou melhor dizendo, o quanto que fazer algo pela pessoa impossibilita ela de fazer e de desenvolver algo. Sim. E lógico, isso a gente está falando de um idoso e etc., mas a gente pode levar isso para todos os âmbitos da vida. Como é que é uma criança que cresce com os pais fazendo tudo para ela? Ela se torna completamente dependente, também, né? sedentária, etc. Então, percebe o quanto que poupar a pessoa, no final das contas, está fazendo o pior dos males para ela. Perfeito. Né? Perfeito, isso é perfeito. Eu acho que é uma lição que as pessoas precisam ter muita atenção. Realmente deixar as pessoas fazerem, praticarem as atividades cotidianas, porque isso condiz com uma população que envelhece de forma mais saudável. Mas você quer ver uma coisa, doutor? E aí a gente começa a entrar numa seara não de exercício físico, mas da psicanálise e uma análise mais... Você é psicanalista também, né? Mais, olha só que legal. Mais análise do comportamento mental mesmo. Você quer ver uma coisa? Você comentou sobre a sua mãe e a sua irmã, ok? O quanto que a sua irmã se sentiria ou se sente bem em fazer algo para a mãe dela. Sim, certo? Sim. O quanto que muitas vezes as pessoas fazem algo para o outro porque aquilo traz um benefício muito grande. É muito bom. As pessoas se sentem bem, não é? É verdade. E aí, o simples fato de você virar para sua irmã e falar assim, não, deixa a mãe se virar. Caraca, você está privando ela de ter aquele sentimento bom de ajudar a mãe. E é exatamente esse o ponto. Muitas pessoas, em muitos momentos, fazem pelos outros, não só porque está ajudando o outro. E aí eu estou te convidando a pensar exatamente na contramão da questão mesmo. Não, mas eu estou fazendo para ajudar. Tá, mas você está fazendo porque você se sente bem ajudando. Sim, é gratificante, né? É isso. Ajudar. Então, quando a gente pega essa questão e coloca meio que um filtro, da psicanálise em si, e eu falo muito que a psicanálise me fez olhar o mundo de ponta cabeça, sabe? Porque olha essa questão. Caraca, que pessoa legal, que pessoa boa ajuda a outra. Não, no final ela está fazendo aquilo porque é bom para ela. Está ajudando a outra? Ok, mas está fazendo bem para ela. E aí a pergunta que fica é, será que a pessoa A ajuda a pessoa B porque quer ajudar a pessoa B ou porque quer se sentir bem por ter ajudado? É verdade. É um dos segredos da felicidade. Você tem esse sentimento, né, de você poder ajudar, é muito gratificante. Caraca, Jesus falou exatamente sobre isso. A vida boa, aquela vida, caraca, que é maravilhosa, que é gostosa, é aquela vida que você faz o bem para o outro. E o que eu acho mais interessante é que, caramba, e aí saindo da ideia, né, porque muitas pessoas veem Jesus como dentro de religiões e tal, e eu não vejo dessa forma, tá? Mas olha que interessante, Jesus disse que quer viver bem, faça o bem para o outro. Aí a gente vê hoje a neurociência provando em estudos que o cérebro ele é ativado regiões de prazer muito mais intensamente quando se faz algo para o outro do que quando se faz para si. Sim.
Aí você fala, caraca! E algo tão simples, né? É simples, mas é super complexo. E aí, frase de Freud, tudo é simples até que você olhe com profundidade. Sim. Não é? Então, eu começo a analisar exatamente dessa forma. O quanto que as pessoas que fazem doações, filantropia e etc., fazem porque se sentem bem com aquilo. É verdade. É um choque. E aí, parar para pensar um pouco mais nisso, faz com que eu olhe para os meus comportamentos e fale, pô, eu estou fazendo isso por qual motivo realmente? É muito louco. É muito bom, é porque é um sentimento muito bom. E quem Sim. descobre isso, transforma o mundo em algo melhor. Concordo, concordo. E não é porque eu estou trazendo isso que, não, pô, então, o Lala falou que é assim, assim, assado, então não vale a pena ajudar. Não, não é isso. É uma forma de analisar com um pouco mais de profundidade e falar, opa, peraí. E aí, voltando ao caso da sua irmã e sua mãe, aí entra, pô, eu quero ajudar. Mas será que no final das contas eu vou estar ajudando? Então tem que pensar mais racionalmente. Não é? Isso, é. Eu estou ajudando mesmo, por exemplo, um pedinte num farol. Será que dar dinheiro para ele está ajudando ele? Ou será que está reforçando para ele que ele é incapaz de trabalhar, de se envolver? E que é mais fácil ele ganhar dessa forma que trabalhando. E aí? É muito complexo isso, realmente. Percebe? Essa é uma questão bem complexa, porque a gente às vezes fica impelido mesmo Exato. E realmente é algo que está, ainda mais quando é criança, né? Desfavorece totalmente. Enfim, né? É um assunto que tem pano para manga absurdo, assim. E claro, vai gerar estranheza em 99% das pessoas que ouvem. Né? Sim, sim. Mas a gente está aqui para isso, para mostrar a cada um ponto de vista, e realmente é tudo sabedoria. Eu quero te fazer uma pergunta. Você foi fisiculturista? Yes. E você é psicanalista. O que veio primeiro? O fisiculturismo. Fisiculturismo. O que te levou a fazer psicanálise? Conta um pouquinho da tua vida aqui pra gente. Tá. Na verdade, a psicanálise... O fisiculturismo foi uma paixão de criança, assim. De criança? Enfim, né? Eu tinha por volta ali dos 11 anos de idade, via algumas revistas e tal, e achava aquilo o máximo, e queria aquilo pra mim. Schwarzenegger. Enfim, né? Então, aí com 13 anos de idade eu comecei a treinar na garagem de casa. 13 anos? 13 anos. As academias não deixavam, né? As crianças treinarem, coisa que, gente, criança pode treinar, tá bom? Faz bem, absurdamente. E, enfim, comecei a treinar com 13 anos e aí depois acabei indo para a educação física porque eu amava musculação, queria viver aquilo. Que legal. Então eu brinco que eu não fiz faculdade de educação física. Eu fiz uma faculdade de musculação. Eu fui lá para isso, né? E depois o fisiculturismo surgiu porque eu comecei a dar aula, comecei a viver mais aquele mundo e aí foi meio que natural. Aconteceu. Competi por muitos anos. E aí o que mudou uma chave na minha cabeça, doutor, e fez com que eu fosse estudar psicanálise foi o seguinte. Eu comecei a dar aula de personal mesmo. Tá. E eu comecei a perceber que as pessoas pensavam muito diferentemente. Até umas das outras. O personal ele fica 1 hora com o aluno. Então conversa-se sobre tudo. Né? E não são poucas as pessoas que falam que o personal ele se torna o psicólogo do aluno. Sim. E na verdade não é bem isso, mas eu entendo. Porque o aluno fala coisas ali que não fala para ninguém na vida. É uma pessoa fora da vida dele. Então ele pode falar o que ele quiser. Entende? Entendi. Legal. E eu comecei a perceber que era muito diferente. Aquilo me fascinou e eu quis entender mais. Exatamente porque quando eu comecei a treinar, olha só que louco. Eu queria entender mais o corpo. E aí eu fui estudar. Eu comecei a perceber a diferença da mente, eu quis entender mais a mente. E aí eu fui estudar. Que bacana. E a psicanálise caiu exatamente nessa questão, assim. Que bacana. E também porque você... existe uma dificuldade em grande parte das pessoas de você treinar. É algo como se fosse mesmo... Eu converso com pessoas mesmo que treinam todos os dias, que elas dizem que fazem isso por obrigação, não por prazer, assim. Como é que você consegue pegar uma pessoa dessas que realmente precisa? A gente sabe que a partir dos 40 anos é obrigatório a musculação. É obrigatório para todas as pessoas a musculação. Porque a gente
com o evoluir do tempo, com a idade, vai caminhando para uma sarcopenia, ou seja, os músculos vão diminuindo. Yes. Então você precisa praticar musculação regularmente, isso em vários estudos a gente sabe disso, após os 40 anos. Como é que você consegue motivar? Porque às vezes é muito difícil, não estou falando assim, as pessoas que estão na academia, mas as pessoas que não estão, que têm dificuldade mesmo de... Legal. Aí a questão é, quem responde para você é o psicanalista ou o professor de educação física? Os dois. As duas opiniões a gente quer. Você sabe por quê? Tem tempo. Porque o que acontece assim, e essa foi uma questão que eu levei para o podcast e gerou uma baita estranheza. Baita estranheza. Porque assim, vamos lá. Se essa pergunta vem para o professor de educação física, o que o professor quer? Ele quer ver o bem do aluno. Ele quer ver o aluno bem. Ele tem conhecimento, claro, com as suas limitações. Então, com tudo isso, ele vai motivar esse aluno a treinar. Ele vai motivar esse aluno a fazer exercício físico, a fazer musculação, vai explicar tudo isso, né? Uma coisa que é interessante até puxar, né, esse gancho e trazer, mulheres, vocês precisam treinar musculação. Porque assim, a osteoporose ela vai vir. Sim. Pode ser mais intensa, mais fraca, mas ela virá. Bem. E o melhor remédio para isso é o exercício físico. É a musculação especificamente, porque vai criar essa tração ali no osso e o osso vai se fortalecer. Perfeito. E aí o que muitas vezes a gente vê que cortam no meu coração é mulheres já ali, né, osteopenia e tal, indo para hidroginástica. Não faz isso. Vai deixar esse osso mais fraco ainda, né? Vai para a musculação porque vai dar bom, vai resolver a questão. Mas enfim, voltando para o professor. O professor vai fazer isso. Ele vai falar assim, não treine, é muito legal, vai fazer bem para você, para sua saúde, para sua estética. E quando a gente fala de estética, a gente fala de saúde mental, não é? Galera, não, isso é fútil. Não é futilidade não, saúde mental, estar com um corpo bonito. Você tem que se olhar no espelho e gostar. Exatamente. Né? Então esse é o professor. Legal? O que o psicanalista faz? Ele vira para você e fala assim, doutora, você sabe quais são os malefícios de treinar? Ou melhor dizendo, de não treinar? Porra, sei. E aí, você decide treinar ou não? Eu decido não treinar. Tá ok. Não treinar? A vida é sua. Mesmo sabendo os malefícios. Você entende? Entendo. É virar para uma pessoa que fuma e falar para ela, para de fumar. E elas sabem, né? Não, elas sabem. Elas sabem. Então, o que a psicanálise vai fazer com você? A vida é sua. Quem sou eu para querer que você faça de um jeito que, para mim, é o melhor? Então, a pergunta que foi me feita foi a seguinte. Lá, imagina que, o espectador ele tá no sofá, ele não treina, o que você falaria para ele treinar? O que você falaria para ele? Eu falaria para ele fazer o que ele quiser da vida dele. Porque assim, não é novidade para ninguém os benefícios de se alimentar de forma saudável, de ter uma boa rotina de sono, de ter uma boa rotina de exercícios, etc. A gente não vai estar falando nada de, caraca, nossa, eu não sabia disso. Se a pessoa escolhe, ela está escolhendo por motivos que são bons para ela. Entende? Sim. E, de novo, isso gera estranheza. Mas é legal falar para as pessoas. Isso que você falou agora, eu achei fantástico. Que a mulher, ela precisa fazer, porque a mulher tem uma queda hormonal na menopausa abrupta. Doutora, posso fazer trazer uma visão diferente? Com certeza. Olha só que legal. E entenda com o maior carinho do mundo. Você trouxe, ela precisa. É ela que vai definir o que ela precisa. O meu papel como professor é falar assim, olha, o seu corpo, ele evolui assim, assim, assado. Essas coisas aqui estão acontecendo. Se você vir para esse lado da bifurcação, você vai ter isso. Se você for para o outro, você vai ter aquilo. A escolha é sua. Tem um vídeo, você já viu um vídeo? Percebe que você fala, caraca, uau! É natural do ser humano estar querendo colocar para o outro o que ele acredita que é o melhor. Eu sei. E olha que interessante, de novo, aprofundando uma ideia mais psicanalítica mesmo. Como é que eu sei o que é melhor para o outro, sendo que eu estou vivendo no meu corpo e não no corpo dele? Sendo que eu tenho a minha mente e não a mente dele. É o que você falou no começo. Percebe? Você quer, através do seu conhecimento, você quer ajudar, você está aqui para isso.
O teu estudo é para isso. É isso. E aí você quer pôr na cabeça da pessoa que ela entenda que se você continuar fazendo aquilo, você vai chegar em um determinado resultado, se você mudar é outro resultado. Eu concordo. Eu estava tentando te lembrar que E você quer o bem para ela, eu tenho certeza disso. Sim, eu tenho certeza disso. Tem um vídeo, não sei se você já viu, esse vídeo é sensacional, que mostra duas pessoas acordando e as opções das pessoas. Duas pessoas mais velhas? E aí a evolução Surreal. da pessoa mais velha, o que ele evolui com o tempo, e o outro, que é pratica atividade física, tudo, como é que ele evolui. É uma longevidade saudável ou não saudável. Se eu não me engano, um levanta, vai para a cadeira de rodas, o outro vai andar de bicicleta. Isso. Mas olha que interessante. Imagina que você pega um vídeo desse e você mostra para uma pessoa e fala assim, ó, decisão é sua. Caraca! Mas percebe? É isso mesmo. É meio que é inerente à nossa natureza, da nossa mente mesmo, não querer aceitar algo que é imposto pelo outro. Isso também é. Porque então, a pessoa tem o ego, né? O ego que mata todo mundo, né? Então, dá para aprofundar muita coisa nisso, mas vamos ficar dessa forma mais superficial que fica legal. Mas a questão é, caraca, vira para uma pessoa e fala assim, meu, faça isso. Tô te mandando. A pessoa já pensa, não vou fazer o que esse cara tá falando. Nossa, já a primeira coisa que ela tá isso. O que esse cara... Caraca, meu, eu sei lá, você vai fazer algum procedimento em algum lugar, e aí você tá tranquilo aqui, ó. E aí o médico, enfim, ele fala, ó, você não pode engolir agora. Caramba, mas como que, em poucas palavras, me surge uma vontade absurda de engolir, meu? Você percebe? É verdade. Então, quando a gente aprofunda essa ideia, e tem uma obra lindíssima chamada Alma e Moral, de um rabino chamado Newton Bonder. Nossa, eu vou ler, adoro. Absurdo de legal, tem uma peça que é maravilhosa, e lá ele fala que a natureza humana é transgressora. É da nossa natureza transgredir. É aquela vozinha interior que a gente tem, não é? Enfim, e aí ele vem dando exemplos. Adão. Sim. Transgrediu. Abraão. Jesus. Todos transgrediram. Jesus no templo lá. Todos transgrediram. Percebe? É da natureza humana. Então, caraca, faça isso. A vontade de fazer o contrário, ela surge instantaneamente. Mas enfim, é um assunto que também daria para aprofundar aí um dia. Sim. Não, mas eu queria puxar um pouco sobre isso mesmo, sobre essa voz interior que a gente tem, que sabota a gente o tempo todo. Isso eu vejo também quando as pessoas que eu peço para emagrecerem antes da cirurgia, por exemplo. Legal. Tá. Porque eu mostro o resultado, eu ponho na frente do espelho, olha o resultado que vai ficar quando eu puxar até o abdômen, essa parte de cima, você estando mais definidinha, mais magrinha, como eu vou conseguir dar um resultado melhor, né? Legal. E a mama, por exemplo, eu faço a mama, se depois ela emagrece depois da cirurgia, a chance de cair aumenta como qualquer mulher que emagrece muito e tal. E aí vai entrando uma outra cirurgia para reduzir pele. Então eu peço, mas existe uma coisa, por exemplo, tá marcada a cirurgia, elas começam a comer mais, elas ficam ansiosas, elas têm uma ansiedade. Como é que a gente consegue... isso todos nós, né? Eu tenho isso, todo mundo tem. Aquela vozinha que impede, eu vou treinar hoje, não, puxa, mas hoje eu tenho que fazer isso, aquilo, vai me atrapalhar, vou perder tempo, não sei. Como essas são consegue? justificativas essas que a gente justificativas cria. internas aí. Então assim, vamos lá. A mente ela é maravilhosa em construir justificativas muito boas para uma coisa que ela quer ou não quer fazer. Sim. Legal? Bacana. Então, caraca, Lala, como é que eu faço então para convencer essas mulheres, essas pacientes, enfim, a emagrecerem, a treinarem, etc. Tá. A gente tem de um lado um objetivo, beleza? Ela quer fazer essa cirurgia, ela quer ficar bonita. Beleza. Do outro lado, ela tem os prazeres do agora. E a gente estava falando de ancestralidade, o nosso corpo se desenvolveu assim, né? Economizando energia e acumulando o máximo de energia. Sim. A oferta de alimentos não existia da forma que existe hoje. Né? A revolução da agricultura e tal que fez com que esse negócio acontecesse. Bacana. Então, caraca, ir para academia, treinar ou sentar no sofá e comer um sorvete. Porra, meu... Qual a melhor opção? Não tem nem o que pensar muito, né? Pô, o prazer do sorvete vai ser agora, eu vou pôr na boca, eu já vou sentir. Na academia, eu vou sentir desprazer. Eu vou sentir dor. E o resultado vai vir sei lá quando.
É isso que passa na cabeça. Legal? Então, o que eu faço com os meus alunos, principalmente galera que faz trabalhos de mentoria e etc., é aprofundar o objetivo. Porque aí a gente vai dar mais peso para ele. Por exemplo, escrever uma coisa? Eu fazia isso com alunos de personal na época que eu dava personal. E teve um aluno que me marcou muito, que foi assim, ó. Ele chegou e ele estava muito acima do peso. E aí eu convido vocês agora a fazerem isso, tá? E ele falou, pô, eu quero treinar. Eu falei, tá. Por quê? Ah, não, porque eu quero emagrecer. Eu falei, mas emagrecer para quê? E eu fui aprofundando isso. Não, eu quero emagrecer porque, pô, eu quero estar com o corpo legal. Eu falei, mano, mas por quê, brother? Me dá um motivo. Olha só, poderia ter parado lá no começo. Entendi. Não ficou raso o negócio, né? Olha só. Não, eu quero ficar com o corpo legal. Não, mas você quer ficar com o corpo legal pra quê, mano? Tá. Essa conversa, ela durou mais ou menos uns 30 minutos. Ela foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Eu cheguei, vai lá, na moral, puta, eu fiz uns exames e o médico falou que tá tudo bagunçado, Mel. E aí ele falou que eu preciso perder peso para regular a situação. Eu falei, de verdade? Você tava assim até hoje, velho. Tem um monte de gente aí que vive a vida toda com os exames tudo bagunçado. Não acredito, mano. E aí? Por quê? Enfim, foi aprofundando, aprofundando. E aí ele me trouxe um motivo que me fez dar aula para ele. Ele falou assim, Mel, eu tenho uma mulher mais jovem, eu tenho 2 filhos, eu quero ver eles crescerem. Eu falei, agora a gente tem um motivo. Olha que legal. Porque aí, quando ele estiver com preguiça, ele não vai levantar para ir treinar porque ele tem que treinar, mas sim porque ele quer ver os filhos crescerem. Quando ele quiser comer alguma coisa fora da dieta, ele não vai fazer porque faz parte do plano, e sim porque ele quer viver muitos anos ao lado da mulher, da esposa. Percebe? A gente deu para ele um motivo mais profundo, enraizou ali. E aí ele emagreceu. Os exames ficaram ótimos. Perfeito. E aí eu cheguei nele e falei assim, muito bem, paramos por aqui. Que bacana. E aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, brother, você me contratou para quê? Não era para fazer você emagrecer e os seus exames ficarem bons? Então, eu já te entreguei isso, não faz sentido a gente continuar. Não, mano, eu quero continuar. Quero manter. Tá, então você precisa me trazer um outro motivo. Voltamos a conversar. E aí, por quê? Você entende? Muito legal isso. Porque aí, naquele momento, que ele já se aponderou do que ele queria, ficou fraco. Ah, eu já cheguei no que eu queria, então eu posso tomar essa cerveja. Entendi. Ah, eu já cheguei no que eu queria, então hoje eu posso faltar no treino. E aí ele não ia ter a mesma constância, não ia ter a mesma entrega que ele tinha antes. Eu precisei cavar um novo objetivo para ele. E aí depois disso, a gente continuou. Então a questão é, uma paciente contrata a doutora, quero fazer uma cirurgia, sei lá, quero fazer, não sei quais, né? Enfim, qualquer procedimento. Tá, você quer fazer, qual motivo? Ah, quero ficar mais bonita, tá, mas ficar mais bonita para quê? E aí vai aprofundando, 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 até chegar numa coisa muito sentimental, muito forte. Sim. E aí todas as coisas, todas as decisões, elas vão ser pautadas naquilo. E não no simples fato de fazer uma cirurgia e ficar mais bonita. Sim. Faz sentido? Faz, eu até estou pensando, sabe em quê? Essa história do efeito sanfona, que a pessoa engorda, emagrece, ela chega naquele objetivo e aí larga. E aí larga, que é o que você falou. É isso. Eu comecei Porque a aí, pensar nisso. Aí, e assim, ainda tem um ponto, né, o efeito sanfona. Depois que a pessoa emagreceu, chegou num ponto que talvez nem foi o ponto que ela queria efetivamente, mas já era um ponto que estava legal. Depois que ela chegou naquilo, ainda tem uma sensação de, pô, já consegui. É. O que mais enfraquece um campeão é a vitória. Olha só. Para pensar. O cara, ele vai, ele compete e tal, e pum, segundo. O ano que vem ele volta, porque ele quer ganhar. Perde a graça, né? Aí se ele ganha, e se ele não tiver uma cabeça boa, ele não vai se dedicar tanto quanto ele se dedicou para chegar lá. Sim. E a gente tem vários exemplos no esporte que aconteceu isso. O cara foi campeão e tal, e depois ele declinou absurdo. Por quê? Porra, vitória. Entendeu?
Tô pensando nisso, porque às vezes a gente incentiva muito uma criança. Eu sei que meu irmão, uma vez, ele entrou em judô, eu acho que foi judô. Uhum. Chegou no primeiro dia, já conseguiu uma faixa, no primeiro dia já ganhou, não sei o quê. Não quis mais. A dificuldade ela motiva a gente, né? Eu gosto muito de usar o exemplo de videogame. Então, assim, pensa num videogame que você, não sei se você tinha hábito de jogar, enfim, mas um videogame, por que ele é legal? É porque ele é difícil. Sim. Se ele for muito fácil, ele é chato. E se ele for muito difícil, aí também ele é chato, porque a pessoa não consegue. Então, o grau de dificuldade de um videogame, para dar certo, para funcionar, ele tem que ser aquele grau que a pessoa se esforce para conquistar, liberar aquela dopamina, uau, eu consegui. Ela vai repetindo. E aí ela vai, você entende? Porque se for muito fácil, nossa, muito fácil. Aí larga. Entende? E se parar para pensar, a vida é muito assim, né? Desafios, né? Olha só que louco. Teve uma vez que eu estava lendo um livro que estava falando sobre o quanto que os trotes nas faculdades americanas eles estavam sendo proibidos e etc e tal, porque pessoas estavam morrendo nos trotes, né, nas provas para entrar nos clubes e etc e tal, né? Eu falei, caraca, mas por que disso, né, meu? Tem a atlética e a pessoa tem que passar umas provas ali, uns trotes para conseguir entrar na atlética e aí a galera vai aumentando, né, a intensidade, dificultando, e pessoas morrem. Caraca, mas por que disso? Continuei a ler e aí o autor explicou, quanto mais difícil, mais valor você dá. Ou seja, o que aquelas atléticas estavam fazendo? Deixando cada vez mais difícil, por quê? Se a pessoa passou pelo processo e ela colocou aquela blusa, ela é foda. Entendi. Percebe? A ponto de pessoas começarem a morrer, porque foi subindo, foi escalando, escalando, escalando. Falou, gente, parou. A brincadeira tá ficando muito séria. Os trotes na medicina eram bem pesados, eu lembro. Eram bem pesados. E o pessoal passava e ficava feliz da vida que tinha entrado em medicina lá. Isso. Nossa. Percebeu? É verdade. E aí sempre tem aquela atlética que é a mais, né, mais desejada e etc. E para passar pelas provas dela é o mais difícil. Naturalmente, o que é difícil, o que é escasso e etc., tem mais valor, né? Por que o ouro ele tem mais valor do que o cobre? Porque é muito mais escasso, porque senão ia ser o inverso. Sim. Concorda? É verdade. É escassez mesmo, né? Bom, e a gente tem que falar também sobre longevidade, né? Sempre, longevidade. A gente está falando tudo menos longevidade. Não, mas tá legal, porque você está dando umas dicas super importantes que eu estou refletindo aqui, estou achando muito bacanas. A gente está bebendo água bastante aqui. Verdade, né? Eu gosto muito de água. E eu sei que o atleta ele bebe bastante água e ele sua muito, né? Sua bastante. Ok. E aí, em questão de eletrólitos, para manter eletrólitos, como é que você faz? É rotina tomar eletrólitos junto? Porque a gente sabe que magnésio depleta bastante, né? Quando você treina bastante, né? E isso está mais relacionado, também, doutora, com uma área que nem a minha, tá? Então, assim, quando a gente fala de suar a ponto de ser necessário repor esses eletrólitos, a gente está falando de provas longas, né? Não é no treino normal de suar bastante, não? No meu não. Tanto é que o que eu recomendo para todos os meus alunos e etc., vai treinar, bebe água. Água pura. É água. Mesmo porque o que acontece é o seguinte, quanto tempo dura um treino de musculação? Média. 1 hora? 1 hora, 1h30 talvez. Caraca, treinei muito hoje, 2 horas. De verdade, não precisa repor nada. Seu corpo está utilizando só o que ele tem ali. Tudo bem. Mas você entende? O desgaste ele não é tamanho a ponto de precisar repor essas coisas. Tá. O que eu faço é o seguinte, coloco sal integral. Já tem todos os eletrólitos, põe um pouquinho, uma pitadinha, acabou. Ok. Mas, assim, a meu ver, mesmo assim é desnecessário. Vocês não a meu ver, é desnecessário. Agora, a quantidade de água, sim, aí é interessante. Ah, sim, o tempo todo, né? E um dado que, às vezes, as pessoas falam, porra, eu preciso beber água e tal. Tá, mas beber quanto, né? Eu posso beber uma taça dessa, eu posso beber uma caixa d'água. Sim. E aí, o muito é subjetivo, o pouco também. A recomendação é que a pessoa beba 10 ml por quilo de peso por hora de treino. Então, hoje eu peso 105 quilos. Se o meu treino durar 1 hora, eu bebo 1 litro, 1,5 litros, já dá uma sobra boa, entende? Essa é a recomendação. Eu bebo isso num treino.
Perfeito. Eu peso mesmo. É porque eu sinto necessidade mesmo. Se você não tem ar, parece que não consegue treinar, não é? É que o ponto também é que... Eu também não sou atleta, né? Eu treino de vez em quando. Não, mas assim, o ponto é que essa é uma quantidade que ela é mínima. Entende? Então assim, a gente vai pegar a recomendação, é de 35 ml por quilo de peso no dia, né? Gente, mas isso é uma quantidade que, tô bebendo isso, tá ok. Meu corpo tá funcionando bem, é só para isso. Sim, é para funcionar. Entende? Verdade. A grande questão é que muitas pessoas não chegam nem próximo disso. E isso é um pecado, né? Que o corpo é totalmente, a gente 70%, 69%, 70% de água. Então tem que estar sempre repondo, renovando. E assim, é a água que vai fazer a filtragem também de tudo, vai ajudar nesse processo de limpeza. Limpeza, sim. Né? Então, o ato de beber água é uma coisa para a saúde, não é nem eu falo pensando muito sobre em estética. E influenciar na estética também. Claro, a pele fica hidratada. Né? Exato. E aí tem um lance que principalmente para as mulheres vai pegar muito. Para homem também pega, mas para a mulher pega pra caramba. Caraca, se bebe pouca água, fica mais retida. Fica com aquele aspecto de estar mais gorda do que, tipo, tem de gordura. Então, aí vai ter gente que vai falar assim, mas não faz sentido, Lala. Tipo, se eu bebo mais água, aí eu vou ter menos atenção? É exatamente isso. O nosso corpo, por defesa, quando bebe-se pouca água, ele entende que tem pouca água, então ele armazena mais água. Sim. Então, se tem uma quantidade legal de água, eu posso expelir essa água que está tudo bem. Você tem noção, doutora, o processo que a gente faz uma semana antes do campeonato é um processo de hiperidratação, exatamente para provocar uma desidratação. Então, os atletas, eles bebem, em média, 12 litros de água no dia. Exatamente para quê? Para o corpo entender, tem muita água, eu preciso pôr esse negócio para fora. E aí começa-se efetivamente a pôr toda essa água para fora e chega uma hora que o atleta, ele corta a água, ele diminui drasticamente. O corpo continua com esse processo de colocar água para fora e aí ele desidrata. Sim. Olha só, a gente bebe muita água para desidratar. Isso é só para atleta. É só para atleta, não façam isso. É porque é perigoso isso. É perigoso. A água, ela também vai desintoxicar, né? Por isso você também fica menos inchado. Agora eu queria falar um pouco com você sobre alguns suplementos. Que eu sei que fazem parte da sua rotina de treinos, né? De educação das pessoas que estão treinando também. Vamos conversar um pouquinho sobre a creatina, que todo mundo fala, que é o mais conhecido. Qual que é a sua opinião sobre a creatina? A minha opinião é que ela é praticamente um pó mágico. Né? Necessária, né? Na verdade, assim, cada dia que passa, novos estudos aparecem mostrando melhoras que a gente nem imaginava, né? Tem estudos hoje mostrando a creatina melhorando a cognição. Cognição, né? Uau! Tipo, creatina sendo indicada para crianças, para idosos, independente se treina, se não treina, e etc, etc. E assim, caraca, por que não usar? Eu acho que esse é o ponto, né? Mas também tem um lado, tipo, então vou usar para quê? Algumas pessoas pensam. O que eu digo é um suplemento maravilhoso, vai trazer vários benefícios. Lala, mas vai dar problema no meu rim? Não vai. Tá bebendo água, tá limpo. Não vai, né? E essa questão também é interessante, que eu cheguei a ver alguns estudos relacionando o seguinte, a hereditariedade, a problema renal e o consumo de água. Legal? Então, assim, o que se provou? Não é porque a pessoa toma creatina que ela vai ter problema, mas se ela tiver uma hereditariedade, ela tem que ter mais cuidado até em tomar água. A gente conhece pessoas que vivem a vida toda bebendo um copo por dia e não dá nada, não acontece nada. Enquanto outras que cuidam e acabam tendo problema. Então existe já uma questão ali, né, genética e tal. Mas vamos voltar à creatina. É maravilhoso. A minha mãe toma. Perfeito. Entende? Então... Tua mãe pratica também exercício? Minha mãe está sem treinar e ela me pediu creatina. Eu quero. Eu falei, tá bom, dei o corte para ela. Claro, né? Perfeito. Então, ajuda, com certeza. E é meio que uma coisa que pode tomar meio que infinito, né? Pode tomar pro resto da vida. Eu concordo. Então, assim, por exemplo, a gente vê... Gente, eu sou patrocinado pela Growth. Então, poderia muito vir aqui e falar assim, os suplementos são maravilhosos, comprem, utilizem meu cupom. Não, na grande maioria das vezes que eu falo será que você precisa?
Caraca, eu podia falar bem e para as pessoas comprarem. Eu vou na contramão do negócio. Eu falo assim, whey protein, legal pra caramba. Você consegue consumir a quantidade de proteína que você precisa dos alimentos normais? Pô, consigo. Então o whey não faz sentido para você. Os aminoácidos eu penso da mesma forma. Então assim, a pessoa precisa lá consumir, sei lá, ela treina 2 gramas de proteína por quilo de peso. Ela consegue isso comendo frango, comendo carne, ovo, peixe, enfim. O whey vai fazer o que na vida dela? Não faz sentido. O whey é para dar um aporte proteico que já está sendo suprido. Sim. Então, eu vou sempre levar para um lado mais natural. Consegue comer vegetais, frutas, etc. Então você não precisa utilizar suplementos que vão te entregar esses minerais e etc. Talvez não precise. Sim. Então, eu vejo que se caminha muito também para um lado de utilizar suplementos e tal, e não dar atenção para a alimentação. Caraca, tá utilizando o suplemento, tá dando atenção para a alimentação? Show de bola, tá ótimo. Mas, gente, por favor, não... alimentação saudável. É isso, não lugar. substitua. Perfeito. O suplemento, para mim, ele tem um papel de facilitar a nossa vida. Sim, eu concordo. Então, vamos pensar, vai, eu, Laércio, 105 quilos, eu preciso consumir uma média aí de 210 gramas de proteína. Caraca, para consumir isso em frango, em carne, em ovo, é muita coisa. Então, eu lanço mão ali do whey protein, que numa dose que é super fácil de tomar, eu consigo ingerir a proteína que seria o equivalente a 150 gramas de frango, por exemplo. Aí faz sentido, eu estou facilitando a minha vida. Sim. Mas substituir é o que a gente vê em alguns momentos, caraca, minha opinião. Não, mas eu concordo plenamente, perfeito, perfeito. Eu uso o suplemento, por exemplo, eu adoro os aminoácidos essenciais porque eu não como muito às vezes. Perfeito. Entendeu? Então, assim, e eu sei aí você está utilizando para facilitar a sua vida. Sim, sim. Eu preciso de proteína. Legal. Não gosto muito de carne vermelha, por exemplo. Mas eu como, às vezes, peixe. Peixe é bastante, né, amor? Ele faz bastante peixe pra mim. A gente come muito peixe. E franguinho também. Mas carne vermelha eu não gosto muito, não. E às vezes eu não tenho muito tempo, entendeu? Perfeito. Então, pra mim, às vezes, é muito bom um whey à noite, por exemplo. Ah, não vou jantar, eu tomo whey. Perfeito. Vou dormir. Show de bola. Aí você falou da carne vermelha, olha que interessante, né? E aí a gente vai fazer o comparativo com a creatina. A carne vermelha, ela fornece creatina, ela tem esse aminoácido lá dentro, mas tem uma quantidade pequena. Sim. E aí você ainda não tem costume de consumir carne vermelha, caraca, a creatina para você vai fazer muito sentido. Sim. Que ela vai suprir uma necessidade que você não está conseguindo na alimentação. Ou não está optando mesmo. Ah, uau, fantástico. Mas você consegue entender a minha forma de pensar? Não, entendi, eu concordo. Eu concordo. E o suplemento facilita muito a vida mesmo. Sim. Caraca, eu vou dormir... De verdade, eu não tô com saco de comer. Eu não gosto de comer whey. Beleza, segue a vida. Porque, assim, o que eu observo em mim, não estou falando como médica, não, comigo. Lógico. Como eu não treino muito, eu tomo esse aporte para mim de proteína e eu fico com minha musculatura boa, porque... Eu sei que eu preciso, aí é o que eu estou falando com você, eu preciso realmente treinar todos os dias, eu preciso. Uhum. Já passei dos 40 anos faz muito tempo, então eu preciso realmente. Teoricamente, eu sei de tudo isso, mas a gente sempre tem aquela coisa, aquele comodismo que impede. Ah, porque eu não sei o quê. Tem mil desculpas e todas são ótimas, né? Então, aí eu tô com a consciência pesada, eu sei que eu ando bastante, subo escada, desço, eu evito ao máximo pegar elevador, tudo para poder manter, né, pelo menos se movimentar. Minha musculatura. Uhum. E eu tomo também esse aporte um pouquinho maior, não é maior, é assim, como eu não tenho na comida, eu tomo mesmo. Eu tomo o aminoácido puro e tomo o pool de aminoácidos e eu tomo whey à noite às vezes para dormir. Não, é maravilhoso. Beleza, mas quem treina bastante, quem está treinando, precisa também de aporte maior, como você falou, né? Você tem músculo, você tem a necessidade da proteína e às vezes na tua alimentação natural não tem. A não ser que você seja um comedor de proteínas voraz. Que não é alimentação nossa, né? Assim, não é o costume muito nosso. Não é o comum, né?
Não, Ainda mais no mundo que a gente vive, acelerado, muitas coisas acontecendo e etc. As pessoas, por vezes, não têm nem tempo para comer. Né? Então. Eu, na época que eu dava Tá personal, com frequência, eu tomava shake durante as aulas. Então. Porque eu falava, puta, eu quero dar essas aulas e não quero parar entre elas para comer, então preparava um shake e tomava durante a aula. Eu tô falando também que minha filha, ela é magrinha e começou a treinar. Tá. E aí ela foi numa nutricionista e deram para ela ganhar musculatura, que é o objetivo dela, uma dieta que ela falou, mãe, eu não consigo, é muita coisa para comer, é muita coisa. Então ela tá tomando também o extra para ver se consegue essa injeção de proteína. Não, para ajudar. Senão não consegue ser músculo, né? Eu diria que beira o impossível com as rotinas que as pessoas têm. Beira impossível? Consumir a quantidade de proteína que precisa, a quantidade de vitaminas, minerais, etc. Então, os suplementos eles vêm para ajudar, né? Vêm para, vamos dizer assim, facilitar a nossa vida, mais uma vez. Mas, de novo, é aquela questão. Caraca, dá atenção para a alimentação. Sim, em primeiro lugar, claro. Porque eu já cansei de ver galera, substituindo mesmo de uma forma geral, assim, sabe? Não, tem que estar assim. Embora os nossos alimentos também, o solo está mais pobre, né? A quantidade de nutrientes também está... Aí o negócio vai, né? Se você for pensar em tudo isso, não é tanto... Legal. Então tá, vamos falar sobre a sarcopenia, que eu já falei que isso é algo que acontece. Eu estou preocupada com isso, porque já estou no momento que eu preciso realmente aumentar minha musculatura e eu sei que isso acontece com as mulheres. Na pós-menopausa realmente começa a diminuir bastante. E os homens também, só que o deles é mais gradativo, né? Vou falar em relação às mulheres primeiro. Os músculos que a gente precisa mais, o que a mulher sente primeiro, a flacidez, é na região do tríceps e da face interna de coxas, né? O que uma pessoa que está aqui assistindo a gente, que não está na academia, o que ela pode fazer? Dá umas dicas mais práticas, não sei se você pode fazer isso, mas alguma coisa mais prática mesmo. Eu tenho um público que não é adepto de academia, tudo, mas precisa de alguma coisa para manter essa musculatura. Legal. Fazendo um adendo sobre isso, vários estudos mostram que quanto menos músculo, menos a pessoa vive. Sim. Então, quanto menos músculo, maior o índice de mortalidade. Sim. E não é só isso, né? A pessoa, ela vai viver menos e vai viver mal. Com menos qualidade. Então, não é muito difícil a gente ver cenas das pessoas tendo que tirar os idosos do sofá porque eles não conseguem levantar sozinhos. Caraca, teve um dia desse que eu estava saindo da academia e vi um idoso saindo do carro. Sério, dá dó. Dá dó. Dá muita dó. O agachamento é essencial, não é? Completamente. Então, assim, a gente vai falar de um exercício, mas que é um movimento natural. Sim. Quando a gente vê as crianças brincando, elas brincam de cócoras. E para elas adotarem essa posição, elas fizeram um movimento excêntrico do agachamento. Depois disso, elas vão fazer o movimento concêntrico do agachamento, porque elas vão levantar para fazer outra coisa. Então, o fazer o agachamento é um movimento natural do ser humano. E você está falando da parte interna da coxa, claro, né? Eu identifico a sua pergunta que são regiões que preocupam mais, que incomodam as mulheres, mais. Sim. Né? Mas que na a pele verdade, é mais fina nessas regiões. Mas o corpo está perdendo músculo como um todo. Sim, né? sim. Você quer ver uma coisa que é legal? Muitas pessoas acham que tem mais gordura na barriga, né? Na pochete aqui e tal, do que em outras regiões. Né? Isso é bem comum. Caraca, essa gordura aqui e tal. Mas eu nunca vi ninguém falando, nossa, eu estou incomodado com a gordura das minhas costas. E quando a gente vai fazer a avaliação física, tem muito mais gordura nas costas do que no abdômen. Eu sei. Mas ninguém se incomoda com a gordura das costas, né? Não está vendo, não está criando uma imagem, né, que a pessoa não quer e etc. Mas vamos voltar para a parte interna das coxas e o tríceps. Agachamento, doutor. Agachamento, é isso que eu queria que você falasse, que agachamento realmente A gente tem estudos mostrando que a perna, a musculatura da perna define a nossa longevidade. Olha,
tem muito músculo aqui, né? Então, se a gente pensar, quanto mais músculo, mais a gente vive. Né? Mas assim, para as mulheres, olha que legal, né? Caraca, lá, tô com uma gordura chata aqui e tal. Se você fizer agachamento, você vai trabalhar coxa, em modo geral, ela inteira. Você vai trabalhar glúteo. Legal, hein? Legal. Vai trabalhar eretores da coluna, isso vai melhorar a sua postura. Vai ficar uma mulher mais elegante. Eu brinco nos vídeos, falo, tem que treinar elegante, postura elegante. Vai ficar mais elegante. E vai trabalhar os músculos adutores. Porque os músculos adutores, eles são extensores de quadril. Então, o fato de agachar e levantar já vai trabalhar. Mas eu preciso do quê? Você precisa de você e de um chão. Eu acho que em qualquer lugar tem isso. Você e o chão. Você agacha e levanta. É isso. Você tem algum vídeo orientando a forma de agachar para não machucar o joelho? Caraca, tem vídeo, tem vídeo. Inclusive depois tem vídeo... um linkzinho aqui para mostrar, porque é importante para preservar o joelho, né? Também. A gente pode entrar nesse assunto, principalmente as mulheres, que têm uma probabilidade de desenvolver mais problemas no joelho por conta do quadril, né? Sim. Ser mais largo, enfim. Mas a gente tem vídeo no YouTube de treino de perna em casa. Isso, perfeito. Ou seja, não precisa sair de casa, você vai precisar de 1 metro quadrado só para você ficar em pé. Né? Então a gente manda o link aí. Eu achei fantástico, porque realmente perna, a gente vê a musculatura da perna é imprescindível, é importantíssima para uma longevidade saudável. E fica bonito, né, doutor? Fica lindo, tem que estar sempre perfeita, né? Você sabe, eu falo assim, ó, quando você começa a treinar e você começa a ver resultado estético, a saúde veio antes. Sim, é então, uma consequência, né? Então, caraca, começou a treinar, você começou a ficar bonita, a saúde já melhorou antes mesmo de você perceber tudo isso aí. Então, caraca, aí eu acabo levando para esse lado que eu acho que é mais convincente até. Tipo, ó, treina, você vai ficar bonita, vai ficar charmosa, né? Vai colocar um vestido e tal, a perna vai estar ali. E aí, caraca, aí anima. E aí a saúde vai junto. A gente tem que ter essa motivação sempre. Eu vejo, tem muitas pacientes que não conseguem se olhar no espelho. É triste, né? Na consulta, Então, é algo que realmente... E novas, hein? Novas, então... É importante a gente conscientizar as pessoas, porque aqui o intuito é uma longevidade saudável, e a longevidade começa agora, qualquer idade que você tenha. Posso trazer um assunto mais polêmico? Pode, por favor. Você está trazendo uma paciente que não consegue se olhar no espelho. Tem umas. Como é que é a vida sexual dessa mulher? Não, ela é escuro, ela fala para mim. Percebe? Eu não quis falar mas tem muitas pacientes que falam que é no escuro. E aí a pergunta que eu faço ela é casada? Como é que então, é casadas. com o marido? Como é que fica essa relação? Como é que fica a relação desse casal com seus filhos? Gente, isso entra num declínio. Elas choram na consulta. Percebe? Então, assim, caraca, e falar de sexo e tal é uma coisa meio tabu, mas psicanalista é nós, né? Estamos no nosso. Mas é verdade. Eu tenho uma amiga que ela trabalha exatamente com mulheres com acima do peso e tal, e ela me relatou que muitas, quando não fazem sexo com a luz apagada, elas transam de blusinha, de camiseta, enfim. Que tem vergonha do corpo. E muitas vezes estão indo fazer sexo porque o marido quer. Ou seja, ela nem está fazendo aquilo porque ela gosta, porque ela tem prazer, e sim, caramba, meu, tá bom, vamos. Nossa, e como esse marido se sente? Percebe como que aí começa a entrar num declínio de saúde mental / psicológica. Total. Então, percebe? A gente não está falando só de longevidade, a gente está falando de viver agora melhor. Sim. Porque, lógico, isso lá na frente vai degringolar com certeza. Com certeza. As pessoas vivem mal, vivem infelizes por questões que... Caraca, vamos olhar. E aí, sabe o que é o mais interessante? Desculpa te cortar. Não. Imagina esse cenário, essa mulher com todas essas coisas acontecendo. Ela se sente mal. E aí, naturalmente, quando se sente mal, quando sente dor, busca o contrário para aliviar essa dor. Busca prazer. E ela acha prazer na alimentação. E aí o círculo vicioso vai embora. É isso mesmo. Desconta tudo na alimentação, ansiedade, a depressão. Aí come, aí sentimento de culpa. Eu já vi
cenas terríveis de, comendo e chorando. É. É medonho. É. E isso a gente tem que... É o que eu falo, a gente tem essa vontade de ajudar nesse sentido, de trazer felicidade para as pessoas. Essa vontade. Eu te entendo perfeitamente. Você tem isso também, claro. Eu sei que você tem isso. Claro. Você tem um canal do YouTube para quê? Para ajudar. É isso. É para ajudar as pessoas, é isso. Entendeu? O trabalho da gente, porque são descobertas que a gente fez e que a gente quer transmitir. E é como eu disse, ninguém é dono da razão. De nada. Alguma. Então, o que a gente... Só sei que nada sei, né? A gente passa o que a gente acredita, né? Concordo, plenamente. Legal. Puxa, Laércio, eu tô adorando. Eu acho que você vai voltar aqui, vai ensinar exercícios pra gente, muita coisa, vai falar muito mais, que é legal a tua parte. Fala. Desculpa, pode concluir. A tua parte que você une, né, o conhecimento físico com o psicológico também. Perfeito. Eu esqueci de falar do tríceps, né? Não falei do tríceps. Do tríceps. Vamos falar do tríceps, isso, perfeito. Gente, tem um exercício, o trícepsinho. Tem um exercício que possivelmente vocês já viram, né, os militares fazerem e tal, a tal da flexão de braço, né? Sim. A flexão de braço ela é maravilhosa, não só para trabalhar músculos do peitoral, deltoide anterior, mas o tríceps também trabalha. E tem até uma posição que é mais direcionada especificamente para o tríceps. Caraca, Lala, mas eu não consigo. Como é que é? Dá para fazer flexão de braço na parede. Então imagina, você coloca a mão na parede, coloca o pé um pouco mais para trás, seu corpo fica inclinado. E você começa a fazer ali, vai ficar muito mais fácil. Depois você pode começar a fazer, por exemplo, com a mão no sofá, Sim. com o joelho no chão, e aí pode-se criar uma progressão, até o ponto de estar fazendo ali com os pés no chão e a mão no chão. Mas é um exercício que dá para fazer em casa também, e assim, dá para começar muito leve, né? E vai trabalhar o tríceps. E aquele exercício que é prancha, né? A pranchinha de ficar parado? Aquilo também é bom para tudo, Aquele né? é bom para abdômen. Para abdômen. Aquele é bom para abdômen, é bom para eleitores da coluna. Eleitores da coluna também aquele é bom. Pensei. Também é bom. Legal. Mas a prancha, olha só, é um movimento de estabilidade ali do corpo, certo? A flexão de braço é a mesma coisa, só que com movimento. Então eu até brinco que a flexão de braço é uma prancha mais potente. Porque o corpo está naquela posição. É que a prancha é mais fácil fazer, né? Você fica... a flexão tá certo. Mas percebe? Entendi. Então a gente tem ali o trabalho também. Legal, legal. Nossa, bacana essa dica. Porque realmente é a parte que nas mulheres a gente sente que começa. Porque a pele é mais fina. A pele é mais fina na mulher nessa região. Então ela tem que fortalecer realmente o tríceps e a face interna de coxas e glúteo. São as regiões que mais precisam. Eu vou pedir para colocarem depois o link para os exercícios lá do seu canal. Coloco. Obrigada, e aí, mulherada lá fazer o treino, ficar com a perna bonita, a coxa bonita. Tudo e bonito. melhora tudo também. Não, e fica com uma longevidade saudável, porque a gente preservando esses músculos. Boa. Quero ver todo mundo aí com músculo forte, eu também vou ficar. Porque eu tenho um objetivo. O ano que vem eu vou fazer 30 anos. Boa. Estou voltando no tempo. Legal, é importante. legal. Deixa eu te falar uma coisa. Em cada episódio a gente define uma palavra. Uma palavra para colocar lá na geladeira, uma palavra. Legal. Que é, a palavra é um resumo da nossa... É uma chave de longevidade, né? Uma chave. Cada episódio a gente tem uma chave de longevidade. Qual que a gente coloca hoje? Escolhas. Escolhas. Ótimo. Escolhas. Vamos ter as escolhas. A gente está fazendo escolha o tempo inteiro, né? Eu costumo dizer que existem os passos do sucesso e os passos do fracasso. Então, a todo momento a gente está escolhendo algo, escolhendo fazer algo e etc. E esse passo que a gente dá, essa escolha que a gente dá, ela nos leva em direção ao sucesso, seja esse sucesso que você quiser, ou em direção ao fracasso, que é exatamente o oposto desse sucesso, desse objetivo. Então, a todo momento a gente está fazendo uma escolha. Então, qual é a escolha que eu estou fazendo agora? O que ela reflete na minha vida? O que ela vai construir para frente? É um tijolo que eu estou sentando no muro da minha vida. Esse tijolo, ele vai fazer o que nesse muro? Ele vai ser bom para esse muro ou ele vai deixar esse muro feio, esse muro desnivelado, enfim?
Aqui eu trago uma citação do autor Roy Bennett. As escolhas que fazemos levam a caminhos diferentes, mas todas elas nos levam ao nosso destino. Cada escolha, por menor que pareça, molda nosso caminho e impacta nossa longevidade. Que esta reflexão sobre escolhas inspire uma consciência ainda maior na tomada de decisões, guiando em direção a um futuro repleto de vitalidade e bem-estar. Continuemos a fazer escolhas que promovam sempre a nossa longevidade e a nossa felicidade. Fiz com muito carinho. Bacana demais. Muito obrigado. Até a tatu aqui no pescoço. Eu tentei fazer a tatu, é difícil. Legal. Gostou? Muito obrigado, doutora. Muito Imagina, obrigado mesmo. É uma recordação. Muito obrigada por ter estado aqui, viu? Obrigado. E você vem várias vezes. Eu sei que o pessoal gostou. Que legal. Comentem aí, meu. O que vocês acharam do episódio? Se vocês gostaram, vocês... como é que é? Dá um like. Você que é youtuber, explica aí. Você sabe que a gente nem faz isso mais? Não faz mais? Não. Mas verdade, se inscrever é importante, né? Não, que tá começando você acredita o que canal. a gente nem pede mais? Não. Você sabe por quê? As pessoas fazem isso quando gostam. Então, Mas o comum é as pessoas falarem, deixa seu like, se inscreva no canal. Espero que gostem, que a gente faz com isso, muito carinho. Muito obrigada. Obrigado, eu. Tchau, gente. Saudações